Olá a todos vocês. A TV EDD está de volta trazendo o programa Acorda. Este programa tem uma grande história na nossa TV, a TV da Casa de Vovó Dedé. Sua primeira temporada foi apresentada pelo jornalista Hamilton Nogueira. Durante esse tempo, ele trouxe pessoas da maior importância para a nossa instituição, pois com Hamilton vieram convidados relevantes na vida cultural, artística, administrativa da nossa cidade, região e de todo o nosso país. Agora, cabe a mim, Antônio Elielto, dar prosseguimento à tarefa tão bem desempenhada pelo amigo e jornalista que me antecedeu. Nossas pautas serão uma continuidade da primeira temporada. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande e, por isso, eu agradeço a confiança que a diretoria da Casa de Vovó Dedé depositou em mim. Muito obrigado, Dr. Wagner, e a nossa fundadora, nossa queridíssima professora Regina Barbosa. Vou procurar dar prosseguimento com todo o êxito que anteriormente esse programa conseguiu angariar para si. Bom, agora chega de muita conversa e vamos direto falar com César Wagner Pereira. César é formado em Direito com MBA em Negócios Bancários pela Fundação Getúlio Vargas. Ele atuou no mercado financeiro no BEC Bradesco e teve 25 anos como gerente geral de agências. Hoje, destaca-se como Relações Públicas da Cafaz Corretora de Seguros e também como consultor financeiro na Assembleia Legislativa. César é palestrante com larga experiência em conteúdos fundamentais em gestão financeira, soluções para investimentos e endividamento. E é este homem versado em tantas atividades econômicas e financeiras que recebemos hoje para esse nosso bate-papo. César, seja muito bem-vindo, principalmente porque você é o nosso primeiro convidado nessa segunda temporada do nosso programa Acorda. Aí aumenta a responsabilidade, né? Muito, aumenta muito. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui na Casa de Vovó Dedé, tá? E poder compartilhar com vocês parte da minha vida e alguns conhecimentos financeiros para ajudar as pessoas. Que maravilha. César, depois de todo esse currículo, essa apresentação toda, eu gostaria de entender como tudo isso começou. A gente sabe que a gente falou de 30 anos, de 25 anos como gerente, e a gente sabe que foi um grande processo. Eu gostaria de entender primeiro as escolhas. Como que foi a decisão, quando foi tomada a decisão de seguir pelo mercado financeiro, pelo mercado da administração, da economia, de estudar tudo isso? Eu comecei fazendo Direito, mas no primeiro ano que eu estava fazendo a faculdade de Direito, eu passei no concurso do BEC, Banco do Estado do Ceará. E aí eu mantive a faculdade e comecei como funcionário do BEC. E aí fui caminhando. E anos depois, o BEC se transformou, foi comprado pelo Bradesco no processo de privatização e eu continuei a carreira no banco. Tá? E eu fui conciliando. Claro, eu tenho um pouquinho uma veia artística, veia de escritor, um pouquinho de comunicador, e agora também até como palestrante, porque, Elielto, eu nunca imaginei que um dia eu fosse, na minha vida pública, de gerente de banco, passar para palestrante sobre educação financeira, mas estou muito feliz com os rumos que a minha carreira tem tido, né? tem acontecido. E você falou que estava primeiro no curso de Direito e aí passou no concurso. Você chegou a atuar, Não, a advogar? Eu nunca cheguei, porque assim que eu me formei em Direito, eu já estava com uma carreira relativamente sólida no banco. Então, assim, eu fiquei feliz com a carreira. Então, eu deixei o curso superior de Direito, eu deixei meio que esquecido. E acabei fazendo uma pós-graduação na Unicristos, e depois fiz um MBA em Negócios Bancários pela FGV em São Paulo. Maravilha. Tudo focado na questão de mercado financeiro. A escolha do Direito como primeiro curso, existia assim um amor pelo Direito, pela profissão? Eu vou ser bem sincero aqui. Quando eu era estudante no Colégio Cearense, eu desenvolvi um amor pela escrita. Eu gostava de escrever, tanto é que da minha adolescência até os 18 anos, até entrar na faculdade de Direito, eu escrevi 4 livros. Eu lembro até que eu era um pouco CDF, né? Nas minhas férias, eu escrevia livros, datilografando na minha cabeça. Só que, na época, a gente foca muito no futuro. E aí, influenciado pela família, faz direito. Direito é uma carreira que você pode se dar bem. E depois você pode até se transformar num escritor. Só que eu acabei fazendo direito e acabei nem indo para o direito e nem me transformando em escritor. Virei bancário. Tá?
E aí foi tudo acontecendo da maneira mais natural do mundo. E esse primeiro... Mas eu acabei, desculpa, eu acabei não publicando os livros, porque eram coisa de adolescente, e deixei meu para lá. Mas ele até hoje está lá, está guardado, é tudo datilografado. E era um sucesso ali, Elton. Eu voltava de férias no Colégio Cearense, todo mundo queria ler os livros. Né? E era só uma cópia. E aí, cópia. César escreveu alguma coisa? Aí eu escrevi, aí eu fantasiava muita coisa. Eu sempre fui um pouco precoce. Tá? Mesmo sem ter tanta experiência, eu tratava de vários assuntos que eu não tinha a menor noção, e pesquisava e escrevia, mas as histórias eram boas, eram muito boas as histórias. Só para... Você tem 30 Olha, anos... poucas pessoas sabem disso, viu? Que maravilha, em primeira mão a gente recebendo informação dessas. Foram 30 anos nessa vida bancária, e eu queria entender como que era ser bancário, como que é o peso de ser bancário na época, assim, passar no concurso público da BEC, o que isso significava? Não era fácil na época, até hoje não é fácil passar no concurso público, né? E todo mundo quer uma certa estabilidade. Banco público dava instabilidade. E tem um detalhe, eu entrei primeiro no Banco Econômico, tá? Que era um banco privado. E no meio desse caminho, eu acabei passando no concurso do BEC. Estudei para o concurso e passei. E 3 anos depois eu fui chamado. Inclusive, a minha turma é a última turma de concurso público do Banco do Estado do Ceará. Tá? E foi tudo muito rápido, né? Porque eu já me identificava um pouco, eu gostava de atender público, e eu foquei nisso. E quando eu cheguei no BEC, no Banco do Estado do Ceará, eu já vinha com uma bagagem de 3 anos do banco privado, que é mais arrojado, que é mais focado no atendimento, que é mais focado no resultado. Então, eu passei na frente. Então, a minha carreira no Banco do Estado do Ceará foi muito rápida, porque eu já vinha focado no atendimento ao cliente, que isso, para mim, sempre foi um diferencial, no atendimento e no relacionamento. Então, isso aí fez com que eu tivesse uma carreira mais meteórica, vamos dizer assim. César, eu acredito não, todos nós queremos uma certa estabilidade, mas a escolha pelo concurso público da BEC ou trabalhar no banco era por necessidade? Ou foi assim, eu vou fazer isso para garantir essa estabilidade? Elielton, assim, eu acho que todo mundo quer estabilidade. Tanto é que a gente passou por um processo de que, de repente, o governo do Estado do Ceará resolveu privatizar o banco. Então, ficou todo mundo em pânico. Como assim vai vender? A gente vai passar de banco público para um privado. Tá? E, quando aconteceu isso, foi super tranquilo, porque quando a gente vislumbrou, eu voltei para o mercado privado depois de, sabe, acho que uns 20 anos. Depois de ter trabalhado no banco. Mais ou menos 20 anos depois. Mas eu já vinha com uma experiência gigante. O Banco do Estado do Ceará, a gestão, ela preparava muitos funcionários, eram muitos cursos. Era uma escola também. Era uma escola também. Então, quando a gente chegou no Bradesco, a maioria continuou fazendo sucesso e continuou a carreira, crescendo na carreira. Mas sempre é impactante. Eu lembro que, quando o banco foi vendido, todo mundo chorou. O último dia do banco foi em maio de 2006, acho que 12 de maio de 2006. Foi um dia de luto, porque a marca BEC ia desaparecer. Né? Eu lembro até de uma capa no jornal O Povo, do jornal Diário do Nordeste, que é assim, BEC, o fim de uma era. Nossa. Então, foi muito impactante. A gente que tinha tido toda uma vida e começar aquela experiência de novo, né? Mas para mim foi tranquilo, porque eu continuei me desenvolvendo dentro do banco e continuei, ainda depois da privatização, ainda fiquei 13 anos no Bradesco e resolvi, num plano de demissão voluntária, encerrar no momento certo a minha carreira no mercado financeiro de banco. Tá? E eu costumo dizer, eu pedi para sair num plano de demissão voluntária no auge da carreira. Eu saí pela porta da frente, no auge da carreira. E essa escolha foi motivada pelo quê? A escolha é meio polêmica. eu estava no auge da carreira e Elielton, me pegou com uma pergunta. Eu vou falar, né? Vamos falar. E numa conversa que, na época, como diretor do banco, eu senti que estava sofrendo assédio moral, entendeu? Mesmo estando no auge da carreira, tá? E quando eu saí daquela conversa, eu já saí chorando, porque fechou a porta e estava rolando, existia naquele ano um programa de
de demissão voluntária. E quando eu saí da conversa, eu já tinha, eu não sabia nem qual era a regra, eu não tinha nem, porque eu não tinha nem lido sobre as regras de entrar no plano de demissão voluntária, porque eu não queria sair, tá? Mas eu acho que eu digo até que o meu anjo da guarda falou comigo, César, sai. E aquela conversa não foi à toa, porque logo depois veio uma pandemia, e a minha carreira continuou. Mas o que me motivou a sair do banco foi essa conversa com o diretor, que eu não gostei, foi um assédio moral pesado, tá? E a decisão de sair também com dinheiro, porque demissão voluntária, gente, é quando você resolve sair e a empresa dá um incentivo para você sair. Na época, a gente saiu com um bom incentivo financeiro, né? E eu até lembro, no primeiro dia depois que eu saí, porque aí demorou, você assina o processo e demorou um mês para me sair do banco, efetivamente, porque tem todo um trâmite legal, né? E eu pensava, e o primeiro momento eu falei, o que é que eu vou fazer? Porque, de repente, eu estava com a carreira no auge e em uma semana eu resolvi sair. Tá? E 15 dias depois, eu estava fora da empresa. Então, eu dizia, eu vou voltar à minha carreira de escritor, eu vou escrever um livro sobre a minha vida profissional, tendo trabalhado numa empresa pública, que era o BEC, e a migração para a empresa privada. Só que nem deu tempo, porque assim que as pessoas descobriram, graças a Deus, que eu estava fora do banco, estava livre no mercado, os convites começaram a chegar. E aí eu aceitei um convite de, na época, vir trabalhar na Cafaz Corretora de Seguros, onde eu estou até hoje. E já fazem quantos anos também? Tem 5 anos 5 que anos. eu saí do banco. Mas até hoje, por incrível que pareça, Eliel, os clientes ainda ligam para mim, até para tirar dúvidas, até porque eu sou um consultor financeiro também, né? Agora, clientes até que eu nem tinha tanto relacionamento, mas que tinham o meu número de WhatsApp. Maravilha. E não assusta porque é o resultado de um bom trabalho, um bom desempenho, né? E, modéstia à parte, eu fiz um excelente trabalho. No banco, acredito. eu fiz um excelente trabalho. Hoje eu estou colhendo todos os frutos de uma vida regrada no atendimento, um atendimento bom, na empatia, no relacionamento. Gente, e a dica que eu dou para o jovem, tá? Que está entrando no mercado, é assim, apesar da gente ter toda hoje a gente vê de uma forma tecnológica, tudo é muito tecnológico, né? O relacionamento ainda define muita coisa na vida profissional, tá? Fica essa primeira dica aí, relacionamento ainda é importante. Com toda certeza. E aí tivemos não a primeira transição, porque a sua carreira foi do direito para os estudos, para o banco, depois para a formação com MBA. E aí a gente saiu do sistema bancário agora para ir para a Cafaz Corretora de Seguros. Como que foi? Qual foi a diferença que você sentiu nessa mudança de sair depois de mais de uma década trabalhando? Foram 3 décadas. 3 décadas trabalhando em bancos, agora trabalhar com corretora de seguros. Qual foi o baque? Teve algum baque? Qual foi a mudança principal? Eu cheguei na corretora como gerente e foi com pique total, saindo de um banco privado, né? Foi logo 2 meses depois eu já estava assumindo uma gerência na Cafaz Corretora de Seguros. Tá? Então, eu levei para a Cafaz Corretora de Seguros toda a minha experiência de mercado privado. Logo depois que começou a pandemia, houve uma reestruturação na corretora, eu acabei me transformando em relações públicas da Cafaz Corretora, que até hoje eu atuo lá nessa função de relações públicas. Tá? E foi muito tranquilo, porque entrou toda uma equipe nova na Cafaz Corretora, na gestão naqueles próximos 4 anos, né? Então, foi toda uma... E a gente pôde levar a experiência privada para dentro da Cafaz Corretora, focado mais ainda no resultado financeiro. E realmente foi um sucesso. É fácil de se aplicar, assim, você vem de 3 décadas do sistema bancário, trabalhando todos os dias com isso, entendendo como que funciona, gerenciando toda essa estrutura do sistema bancário, e aí você passa para um corretor de seguros. É fácil aplicar as mesmas ideias em um sistema que pode ser um pouco diferente? Eliel, então é assim, quando eu trabalhava no banco, eu vendia seguros também. A gente tinha metas de seguro, previdência, capitalização, seguro de veículo, seguro de vida, seguro dental. E na corretora, a gente também vende esse tipo de seguro de vida, de automóvel, seguro dental. Tá? E atualmente, a gente já está vendendo consórcio, até plano de saúde para pet a gente está vendendo hoje, né? Além de previdência. Então, assim,
Só que de uma forma mais tranquila, porque banco, Bradesco é uma mega empresa. Sim. Cafaz Corretora é uma empresa grande, mas é muito dentro do mercado local aqui. Claro que ela já ampliou muito, né? Em 5 anos já ampliou muito os negócios, já cresceu muito, tá? E continua crescendo, ainda tem muito mercado para atingir. A Cafaz todo dia está crescendo. Cafaz Corretora de Seguros. E agora eu queria puxar um pouco do assunto, você estava falando sobre os livros, e aí me impressiona um pouco, porque quando a gente está na entrevista que a gente realmente tem um tempo maior para conhecer. Quando foi me apresentado, era o César Wagner, consultor financeiro, formado em Direito, e agora tem uma notícia inédita para mim, pelo menos, que é o César Wagner escritor também. Eu queria que você explicasse um pouquinho quando que isso... Porque assim, a escrita chega de uma forma natural na vida de todo mundo. Como que ela chegou? Qual foi de que forma natural ela chegou na sua vida, em que momento? Eu tinha, na época, 14 anos, então assim, eu sempre me considerei uma pessoa muito criativa. Tá? E desenvolvi isso durante, vamos dizer, uns 4 anos, antes de entrar na faculdade. Porque quando eu entrei na faculdade, o foco muda, e logo depois que eu entrei na faculdade, eu entrei no banco, eu passei no concurso do BEC. Então, assim, o meu tempo de escritor, eu não tinha mais tempo para escrever. Tá? E aí você vai... E eu também tinha um receio porque existia uma possibilidade, porque o banco é uma coisa muito repetitiva. O serviço é muito repetitivo. E eu sempre tive muito medo de perder a criatividade. Mas eu continuei lendo, eu gosto muito de cinema, eu sou fascinado por cinema. Tá? Então, eu nunca perdi o amor pela leitura, pelo cinema e pelas artes. Gosto de teatro, musicais. Então, assim, eu acho também, Elielto, que eu não vou escrever. Eu acho que a ideia... Ainda hoje acha isso? Hoje, ainda, eu acredito que eu não vou escrever. Eu não pretendo... E aqueles livros que ainda estão datilografados, guardados, será que... Cara, Elielto, eu acho que assim, eu não sei te dizer. Porque quem escreveu foi um adolescente. Né? Hoje eu já estou bem maduro. Então, algumas coisas ficaram defasadas com o tempo. Tá? Talvez, se alguém tiver interesse, uma editora que esteja nos assistindo, eu posso ceder um dos livros e ver se tem potencial literário, né? Então, adaptação. Quem sabe a Casa de Vovó Dedé fazer uma minissérie aqui, sei lá. Tudo é possível. Com certeza. Dou a ideia, né? Inclusive, nós temos o nosso livro aqui. Vai também. Que dá certo, né? Maravilha. E eu queria saber se existe... Você falou que acha que não vai mais escrever. Mas será que existe, assim, não vou falar arrependimento, mas assim, uma vontade ainda de... Poxa, eu poderia ter aproveitado mais um pouco desse meu dom, dessa minha qualidade, dessa minha virtude que era a escrita. Será que existe essa provocação de você para você mesmo? Elton, nunca me perguntaram isso. É assim, eu continuo escrevendo de uma maneira profissional, textos, porque hoje eu também eu atuo como palestrante de educação financeira. Uhum. Tá? Então, assim, eu preparo material para apresentar para as turmas diversificadas. Né? Mas nada é possível que eu ainda possa escrever um romance. Eu tenho muitas histórias, eu vivi muita coisa na minha vida, então tem muita história legal que eu poderia transformar em livro. Mas vou esperar. Vamos esperar, ver o tempo. Eu sou um jovem ainda. Com toda certeza. Então, assim, pode ser que ainda dê tempo. Tá. A minha vida foi muito rica de viagens, de histórias, de amores. Tem muita coisa interessante que eu poderia compartilhar e poderia ajudar muita gente nessa minha trajetória, através da literatura. Com toda certeza. Mas vamos aguardar. Ferramenta que com certeza faz a diferença na vida de todo mundo. Mas voltando um pouco para o nosso roteiro, vamos falar agora sobre o César palestrante. Você falou há pouco tempo que não se imaginava com essas palestras. Como foi que... Você falou que teve o convite rapidamente depois que você se desligou dos bancos, as pessoas começaram a lhe chamar para isso. Como foi para você encarar, já que você disse que não se imaginava fazendo esse tipo de atividade? Porque assim, quando eu saí do banco, do Bradesco, eu me vi assim, eu decidi muito rápido, né? Foi uma decisão muito repentina, muito dolorida para mim. Eu sofri, eu chorei muito, porque eu não queria sair. Mas eu vi que era o momento de sair do banco. Né? Então, de repente, eu saí e estava sem fazer nada. Eu comecei, o que é que eu vou fazer? Aí eu pensei no livro, escrevi um livro sobre
gestão pública e privada, e também pensei, há 5 anos atrás, não tinha no mercado consultores para pessoas endividadas, só tinha consultores financeiros para investidores. Aí eu falei, gente, com a minha experiência de banco, eu posso ajudar muita gente, eu vou ajudar muitas pessoas, inclusive clientes meus. Eu vou criar esse programa, só que nem deu tempo, Elielto, porque assim que eu comecei a organizar as ideias, a Cafaz Corretora me contratou. E durante assim que começou a gestão da Cafaz Corretora, surgiu a ideia da gente criar esse programa de assessoria financeira aos associados da Cafaz Corretora, tanto a saúde como a corretora, né? Todo mundo precisa hoje de educação financeira, é um assunto que está muito em voga. E eu comecei a fazer isso. Aí acabou diretamente, porque a Cafaz é ligada à Cefaz, né? E a gente começou a dar essa assessoria, começar a ajudar as pessoas, tá? Que chegavam até a gente pedindo para a gente organizar as finanças, como é que começava a investir, se estava bem investido o dinheiro, o cartão de crédito estava estourado, como é que fazia. E aí, uma funcionária da Cefaz, estava cedida à Assembleia, descobriu que é minha amiga, descobriu esse projeto e levou esse projeto para a Assembleia. Só que, no primeiro momento, não era para dar assessoria individual, era para dar aula. Eu falei, Rejane, minha amiga Rejane, muito querida, eu nunca dei aula. Vocês querem que eu prepare uma aula? Aí o projeto, não, tem que ser projeto é esse. Eu encarei, né? E aí o projeto era... Aí pronto, aí a gente começou... Aí eu preparei todo o material e a primeira vez foi um curso, isso tem 2 anos isso, né? Todo nervoso, gelado. E aí desenrolou, porque, na verdade, eu não me vejo como um palestrante, aquele palestrante formal, uma que coisa vai mais falar de teoria, é uma coisa descontraída. mais descontraída, com dinâmica, e eu falo das minhas experiências como gerente, das antigas experiências, das novas experiências, como consultor, porque eu continuo recebendo toda uma demanda na área financeira, sobre fraude, sobre uma coisa que está muito em moda hoje, né? Infelizmente. É o golpe, É um prejuízo financeiro no bolso do consumidor muito grande. E aí, nas minhas palestras, eu falo sobre... Eu dou as dicas para a pessoa não cair na fraude, tá? Dicas importantes para não cair na fraude. E aí, aí logo depois, começou na Assembleia o atendimento individual, que hoje é o projeto Prosa, que é um projeto da Assembleia maravilhoso, que tem um projeto dentro, né, que é o programa Realizar, que dá essa assessoria na questão psicológica, na questão de projeto de vida, que é com a Léo, o psicológico é Carol, o projeto de vida com a Leonice, que é gestora aqui também da Casa de Vovó Dedé, e a parte financeira, a consultoria financeira, comigo. E a coisa mais importante, de forma gratuita, para o servidor da Assembleia Legislativa, né? Que maravilha. Então, assim, um produto que eles têm lá incrível para ser utilizado. Porque se você for para o mercado financeiro, uma consultoria financeira com um profissional, não é barato. Tá? E é uma coisa a longo prazo, não é uma primeira consulta, às vezes demanda várias conversas ao longo de semanas. Às vezes é uma coisa rápida, mas às vezes pode demorar um pouquinho. E César, dentro das suas palestras, dos seus cursos, workshop, masterclass, quais são as principais dicas que você poderia até ressaltar para a questão de endividamento, para a questão a gente vai falar depois também sobre a proteção patrimonial, mas principalmente para o endividamento, que é uma coisa tão recorrente na vida de todo cidadão cearense brasileiro. E como você falou, a educação financeira é algo tão preciso e, infelizmente, não é acessível para todo mundo. Depois eu queria entrar nesse assunto também, porque há temas que falam sobre isso, que deveria ser aplicado nas escolas. Mas, primeiramente, quais são as principais dicas para o endividamento, para o investimento? Eu acho assim, a questão do endividamento é uma questão que vai também pelo lado emocional. Primeiro, a pessoa que gasta muito, ela não teve educação financeira em nenhum momento da vida. Tá? E, às vezes, normalmente, o endividamento começa quando ela gasta mais do que ela ganha. Começa por aí. Eu, particularmente, desde criança, eu sou da época dos cofrinhos de moeda, que você guardava, depois levava numa loja lá na Domus, eu fui lá na 1900 antigamente.
E as moedinhas, e eles anotavam num papel lá, e numa caderneta, né? Então, meus pais diziam, tem que economizar. E quando eu comecei a trabalhar no Banco Econômico, meus pais falavam, eu morava com meus pais ainda, ó, gaste 80% e comece a guardar 20% do seu salário. E eu, a vida inteira eu fiz isso. Tá? Eu consegui administrar de uma maneira bacana isso aí, e me diverti muito, sempre usufruí de coisas boas que a minha profissão me permitiu, mas, ao mesmo tempo, eu nunca deixei de focar a minha liberdade financeira quando eu ficasse mais velho. Entendeu? Entendo. Então, assim, a dica que eu dou é a pessoa não gastar mais do que ela ganha. Já é uma questão emocional. E a coisa mais importante, às vezes a pessoa, quando está endividada, ela pode sair do endividamento. Basta ela querer, ela pode procurar ajuda, ela pode nos procurar, o César Wagner que está aqui para ajudar, né? E nas próprias redes sociais, hoje tem muitos consultores que dão dicas de como sair do endividamento, como sair do cartão de crédito estourado, como sair, por que fazer uma renegociação, tá? A questão de empresa também, sair do endividamento. O meu foco também é muito voltado para a pessoa física. Tá? Eu me especializei, mesmo no banco, em pessoa física. Então, assim, eu tenho uma didática melhor com a pessoa física, mas isso aí não quer dizer que eu não possa ajudar uma pessoa jurídica, porque eu também já fui gerente de agência que tinha pessoa jurídica. Tá? Mas o foco é a pessoa física. César, é difícil economizar, na sua visão? Cara, sem educação financeira fica difícil. A pessoa tem que ter um projeto, ela tem que ter um objetivo. Tá? E com esse apelo comercial, de rede social, desses influenciadores, fazendo com que as pessoas consumam o tempo todo, aquela história do mimimei, aqui nem encheu o saco, desculpa. Sim. Mimimei, as pessoas querem ter a vida daqueles influenciadores, então eles não pensam no futuro. Tá? Não tenho nada contra influenciadores, mas eu acho que eles vivem uma realidade que não é a do brasileiro. Tá? É como essa questão das bets, uma coisa que é muito complicada na vida financeira do cidadão brasileiro. Essa coisa do tigrinho, as pessoas estão se endividando muito. Tem pessoas vendendo casa para jogar no tigrinho, porque dizem que é bom, você na rede social, façam porque eu estou ganhando. Eu já vi uma postagem de uma influenciadora comendo na hora do almoço. Gente, eu estou aqui almoçando, mas eu estou aqui jogando e eu estou ganhando. Isso para uma pessoa que não tem noção do valor do dinheiro, ela se influencia e cai nessa como é que a gente pode falar, nessa armadilha, vamos dizer assim. Ilusão, é uma armadilha. talvez. Armadilha, porque normalmente eu soube até recentemente que tem dessas bets da vida, dá até um crédito para você de R$500. Eu não sei porque eu nunca joguei, tá? Mas dá um crédito para você jogar e você acaba ganhando ou perdendo. Mas aí, ali já é uma experiência de você despertar até um vício, porque jogar também pode se transformar num vício. E a perda financeira que existe nesses jogos de tigrinho, nessas bets de uma maneira geral. Jogos de azar, né? Jogos de azar é muito complicado, então assim, impacta a vida da pessoa e da família também. Soube de um caso de um cearense que se matou, cometeu suicídio por conta de endividamento, por conta de jogo de tigrinho. Então esse é outro alerta, fujam de jogos online. Fujam, seja jovem, não caiam nas promessas e nessas influências, porque alguém está ganhando em cima de você. Só quem perde é você. É você. Perde seu dinheiro, seu trabalho. Então, assim, fiquem alerta nisso aí. É outra dica que eu estou dando importante aqui. Perfeitamente. César, e aí temos outro momento também, que é como relações públicas, né? Como esse momento entra na sua vida juntamente com a Cafaz. E aí eu queria entender, uma grande dúvida, até mesmo quando eu tive acesso às suas informações, é conciliar tudo isso. Como que é a sua rotina durante a semana, como que funciona, ainda sabendo, como você
nos disse agora, você é uma pessoa que vive, aproveita a vida, tem isso como prioridade, eu acredito. Então, como conciliar a vida profissional em diversas atividades um pouco que diferentes, também a sua vida pessoal, a sua vida, aos seus lazeres? O meu lema de vida é a vida e agora. Se você entrar na minha rede social, é a vida e agora. Mas, para mim aproveitar a vida, eu também tenho que ganhar dinheiro. Tá? Hoje, eu estou, depois de muitos anos, trabalhando no mercado financeiro, cumprindo aquele horário de 8 horas por dia, às vezes até mais, né? Porque gerente, às vezes, ficava 10 horas. Né? Era uma carga muito pesada e um estresse muito grande. Perdi até o cabelo todo como gerente, foi todo estresse. Tá? Então, assim, hoje eu estou focado numa qualidade de vida que eu possa conciliar isso tudo. Eu trabalho na corretora de uma maneira como empresa, tá, que dá uma flexibilidade de horário, e as palestras vão acontecendo ligadas à Cafaz Corretora, porque ela patrocina isso aí também. E na Assembleia eu faço atendimento 3 vezes por semana. Eu tenho um número X de terças, quartas e quintas. Eu atendo lá de uma maneira que as pessoas marcam a consulta e a gente está lá gratuitamente, desde que seja servidor da Assembleia, né, que a gente vai dar essas dicas financeiras. Então, eu consigo administrar isso de uma forma bacana e muito feliz, porque eu estou ajudando. Sim. Então, eu acho assim, quando a gente ajuda as pessoas com informação, eu já tirei muita gente do sufoco, já tirei gente de agiota, já tirei gente de dívida de 50, 100 mil de cartão de crédito. Aí você me pergunta, você tem solução para tudo? Nem tudo eu tenho solução, porque às vezes a pessoa chega para mim e já está na UTI. UTI financeira, assim, mas aí eu dou as dicas para tentar melhorar. Eu já tirei gente da UTI financeira. Tá? Mas aí você tem solução para tudo? Não, mas eu dou os caminhos. Eu não posso nem falar muita coisa aqui, porque isso aqui é uma coisa pública, mas às vezes os caminhos nem são tão muito éticos, vamos dizer assim. Mas às vezes a gente precisa de um remédio amargo para salvar a vida de alguém. Com toda certeza. Tá certo? Mas assim, Elielto, eu fico muito feliz porque nessa fase da minha vida eu consigo conciliar, adoro atender na Assembleia Pública, porque eu fui gerente lá durante 6 anos, eu fui gerente do Bradesco, BEC e depois Bradesco, lá então eu conheço o público. E hoje eu ajudo, vamos dizer assim, as pessoas a ter uma saúde financeira melhor em relação ao banco também. Porque eu conheço como funcionam os dois lados, né? Então, fica mais fácil para mim encontrar soluções. Às vezes, eu vou com o próprio cliente, com o próprio servidor público no banco para buscar uma saída. Eu já fui umas 4 vezes. A gente vai lá, vamos no banco, o banco é aqui embaixo, vamos lá resolver, dá tempo. Né? E a gente tenta resolver. E eu gostaria de saber se você já teve muitos agradecimentos, feedbacks sobre essas atividades que foram colocadas na Alesse depois de tudo isso. Temos. Inclusive, na minha palestra, eu faço um print. Eu tenho um dos slides, é o print das mensagens que eu recebo depois dos cursos, das palestras, depois do atendimento. Porque assim, Elielton, como é que funciona a assessoria financeira? É como se fosse uma consulta médica. Você vai lá, busca uma informação, a gente dá a solução para você, a gente lhe dá a solução. Ou então vai com você buscar essa solução no banco. Você faz isso, a pessoa vai embora, ela não volta. Ela não volta para mim para dizer assim, César, deu tudo certo. Não. É igual uma consulta médica. Eu não volto no médico para dizer que eu curei da gripe, do problema da pele, entendeu? Mais ou menos. Os agradecimentos é mesmo na hora, né? E mais uma vez eu digo, na alegria de poder de participar desse projeto, que é pioneiro, né, a questão um órgão público com um projeto incrível que beneficia bem o servidor público, né, porque às vezes o servidor público ele não tem acesso a trabalhar um projeto de vida, a trabalhar uma questão emocional, um aconselhamento e também uma consultoria financeira. Tá? Então, isso é um exemplo para que os outros órgãos também públicos busquem implementar nas suas entidades, no próprio órgão público. Né? Porque como é que a pessoa que não está bem emocionalmente, que está com problemas emocionais, está com problemas financeiros, ela não vai estar bem para trabalhar. Então, quando a pessoa que está com saúde financeira, ela tem uma qualidade de vida melhor.
né? Então, ela vai estar mais propensão, vai ter uma propensão maior para ser feliz, para estar mais motivada para o trabalho, para fazer um atendimento bacana. E eu fico muito feliz em poder ajudar. Eu fico muito feliz quando alguém me liga, César, eu estou precisando da sua ajuda. Eu adoro isso. Isso me faz me faz me sentir vivo. E eu costumo dizer que o universo ele conspira a favor da gente. Quando você está ajudando, você também está recebendo. Com toda certeza. Tá? Você está se blindando do mal. Então, assim, eu fico muito feliz quando existe essa demanda. César, dá para perceber que você é uma pessoa realizada profissionalmente, com a sua vida pessoal. E eu já ouvi muito, é um dilema, na verdade, que as pessoas falam que nem sempre a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta, tem que estar pensando muito no financeiro, na sensação de se sentir estabilizado daqui a um tempo. E eu gostaria de saber, já que você é uma pessoa realizada com o seu trabalho, fazendo o que gosta, se você concorda com esse dilema, com isso que foi criado. Realmente a gente tem que trabalhar não somente pelo amor, mas também pensando no financeiro? Elia, que pergunta. Bacana. Assim, eu não sei se eu tenho expertise para falar sobre isso, porque eu sempre trabalhei com o que eu gostava. Sim. Então, eu não sabia, porque com 18 anos eu entrei no banco. Então, assim, eu comecei a gostar. Tanto é que eu não segui a carreira de advogado, porque eu já estava no banco e já estava me sentindo realizado. E no meio desse processo de banco privado, econômico, fui para o BEC e continuei a carreira, e depois voltei para um banco privado, foi quando o Bradesco comprou o BEC. Então, assim, eu acredito que a gente tem que trabalhar no que a gente gosta. Sim. Porque isso é fato. Se vier com uma compensação financeira bacana, aí é a realização. Eu não consigo me ver trabalhando numa coisa que eu não goste, tá? Mas tem gente que é movido, eu não sei se eu posso concordar ou não. Eu tenho essa ideia de que a gente tem que trabalhar no que a gente gosta, mas eu conheço pessoas, que eu já conversei, que elas trabalham fazendo o que elas detestam. Porque ganham bem. Eu não digo nem porque ganha bem, pode ser porque ganha bem em alguns casos, mas é porque é a necessidade. É o que tem ali naquele momento, só tem tu, vai ser você. Entendi. Mas eu acho que não se tornam pessoas realizadas, o atendimento não vai ser bom, eu acho que vem um mau humor, porque quando você não faz, você... Já pensou, Eliel, você atender público, detestando o público? Você não vai ver um atendimento bacana, você vai acabar em algum momento falhando. E hoje em dia tudo é gravado nas redes sociais, então assim, você vai se expor muito, né? Então, ratificando a minha informação, a pergunta que você falou, que eu nunca me tinha feito, você está com as perguntas que nunca me fizeram. Eu acredito que a pessoa, para ser feliz, ela vai ter que trabalhar no que ela gosta, porque senão ela pode até ter a realização financeira, mas ela vai ficar frustrada, entendeu? Já pensou um médico que só trabalhe por dinheiro? Gente, é difícil, é complicado. Estou dando ainda um mais advogado nessas áreas, né? que trabalha com vidas, com liberdade, um advogado que detesta o direito, mas que se sente na obrigação de trabalhar. Visando o financeiro. Estou dando só 2 exemplos, Sim. focado no financeiro. Então, E são assim, 2 áreas que isso não deveria existir justamente por ter esse peso. Mas qualquer área. Sim. 2 pesos, porque um trata, todos os dois, um Da trata liberdade de e outro de vida, e outra isso. liberdade. Sim. Né? Então, assim, me veio na cabeça esses dois exemplos. Mas, assim, eu acredito que para a gente ser feliz, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Você não vai encontrar, eu acredito que a gente não vai encontrar uma pessoa plenamente feliz trabalhando ou vivendo uma vida que não seja o que ela anseou, entendeu? Alguma coisa assim. Que maravilha. E, César, você comentou isso rapidamente, antes de entrar em outros assuntos, sobre a importância da educação financeira. E já foi muito discutido, debatido. São levantamentos até de redes sociais que isso deveria ser colocado nas escolas. E eu gostaria de saber sobre a sua visão. Isso realmente, na sua visão, deveria ser colocado nas escolas? A importância disso deveria vir desde o ensino fundamental, do ensino fundamental 1, 2, para que os jovens, as crianças pudessem ter essa consciência de economia e de consciência com o seu dinheiro? Existe até projetos aí no Congresso Nacional que foram aprovados para ser incluído na grade curricular a questão da educação financeira. Tá? Então, está em processo. Eu não sei como vai... Porque assim, o que eu vejo não é que seja uma matéria, educação financeira ser igual a matemática, português, química, não. Eu acho que é tipo uma grade extracurricular.
pelo menos uma vez por mês, ou a cada 15 dias, o aluno ter a aula sobre educação financeira, como administrar sua mesada, sobre empreendedorismo. E já tem estados que isso já está implementado, inclusive nas escolas públicas, que eu estou sabendo. Tem estados que já implementaram isso. Eu sei que aqui em Fortaleza tem escolas privadas que já está implantado a educação financeira na grade extracurricular. Tá? Mas eu acho que é um projeto. O próprio Banco Central ele determinou uma lei que os bancos eles têm que ter educação financeira nos sites dele, para incentivar o consumo consciente. César, mas a educação financeira que seria aplicada nas escolas, ou até mesmo nesses sites, ela seria uma pequena introdução ou é um processo de estudos que se inicia a partir daí? Seria módulos para a criança, trabalhar a mesada, para os jovens, a educação financeira é para os jovens saber o valor do imposto que as pessoas pagam, para onde é que vai o imposto. As taxas que são cobradas. As taxas, o que é cobrado. E ele criar já um projeto de vida financeiro, desde cedo. Entendeu? Qual é a melhor maneira que você indicaria para quem quer começar a estudar? Agora, tem um detalhe importante que é assim. Eu vou falar uma coisa polêmica agora. Eu não sei se os bancos são favoráveis à educação financeira nas plataformas dele, porque eles vão ter, quando eles falam de educação financeira, eles vão ter que falar de consumo consciente. Quando você fala de consumo consciente, você começa a falar que não deve fazer muito empréstimo. Como é que eu vou falar uma coisa que vai tirar o meu lucro? Né? Porque os bancos ganham com a intermediação financeira. Eu pego o dinheiro, eu capto aqui do investidor, na poupança, no CDB, nos fundos, nas ações, e remunero esse valor para os investidores e, ao mesmo tempo, eu empresto para quem está precisando. Se um banco vai trabalhar o consumo consciente, vai ter um consumo menor de empréstimos. Então, eu acredito que isso aí é meio paradoxal. Entendeu? E eu ainda não vi em nenhuma plataforma, na verdade, eu vi essa educação financeira, pelo menos dos bancos que também, eu vou ser bem sério, eu não pesquisei, mas eu acho que não existe a norma do Banco Central, mas eu não sei se efetivamente isso já está acontecendo. Eu vou ficar te devendo essa informação. Que maravilha. Porque eu entro no meu aplicativo dos bancos, mas é mais naquela do celular. Que tudo hoje no banco o banco hoje está no celular, né? Mas eu acredito que se houver uma educação financeira, eles vão trabalhar essa questão do consumo consciente de uma maneira bem leve, para poder fazer com que as pessoas continuem consumindo, pegando empréstimo em cima de empréstimo. Tem alguns assuntos que a gente ainda não conseguiu falar, a gente ainda tem 10, 15 minutos de programa. Já passou isso tudinho, gente. É o que eu estava falando no começo. Passa rapidamente, é um bate-papo muito tranquilo. Mas o que eu queria dar prioridade agora é falar um pouco sobre a proteção patrimonial, sabendo que é assunto das suas palestras. Eu queria entender um pouquinho sobre como que funciona, como que você aborda esse assunto e o que ele realmente é. Proteção patrimonial, na verdade, é quando você protege o seu patrimônio com seguro. A sua própria vida é um patrimônio, vamos dizer assim. Tá? O que é que nas minhas palestras eu falo... proteção, eu mostro o quê? Um slide de um apartamento que pegou fogo. Um apartamento vale R$1 milhão. Um seguro residencial por ano vale em torno de, talvez, R$600 por ano, que cobre incêndio, cobre alagamento, até queda de avião. Tá? Então, às vezes, a pessoa tem um apartamento de R$1 milhão, que é um patrimônio, e não faz o seguro residencial porque não quer gastar. E o valor é pequeno, é irrisório, na minha percepção como consumidor. Tá? Eu tenho um apartamento e tem uma coisa que eu não deixo de fazer, é o seguro residencial. Até porque também tem as assistências, que também está ligado, assistência de chaveiro, eletricista, encanador, até o conserto de eletrodomésticos, geladeira, fogão, máquina de lavar. Claro, isso aí é só a mão de obra, que aí você liga para a seguradora, eles mandam a pessoa lá,
o profissional, e aí ele faz a parte da mão de obra. Se tiver que te comprar alguma peça, aí é por sua conta. Tu entendeu, Elielton, a importância... Quando você falou de proteção financeira, eu pensei logo nesse exemplo. Questão de vida, você se proteger a sua vida. Hoje os seguros de vida têm até resgatáveis, seguros que cobrem você de doenças graves. Se você tiver uma doença grave, você recebe um capital para você cuidar da sua saúde naquele período que está com aquela doença, entendeu? Até diária. Um médico que trabalha no consultório, se ele ficar doente, se ele tiver um seguro de vida com aquela cobertura, ele recebe diárias pelo aquele número de dias que ele ficou sem trabalhar. Então, assim, é um mundo imenso. Outra coisa, seguro viagem. A pessoa viaja às vezes e não faz um seguro. Eu, por exemplo, eu vou amanhã, depois de amanhã eu vou para São Paulo. Vou para a estreia do musical Rock, um lutador. Adoro musicais, quem me conhece sabe, né? Assisto também Mamma Mia, também, que estreou lá. Essa semana é a estreia de musicais em São Paulo. E eu já fiz o meu seguro de viagem dentro do Brasil, porque normalmente as pessoas fazem seguro viagem quando vão para fora. Estados Unidos, Europa, Ásia. Eu não, eu faço seguro até quando eu vou dentro do Brasil. Até quando eu fui para Lençóis Maranhenses, eu faço. Porque eu adoro turismo também ecológico. Porque por 4 dias de cobertura, eu paguei R$25. Aí tem questão de doença. Mesmo eu tendo um plano de saúde, às vezes o meu plano de saúde pode não funcionar lá em São Paulo. Sim. Eu tenho aquela cobertura básica que vai me levar no hospital, a questão de doença, de morte, até de traslado. Que Deus o livre me aconteça alguma coisa, tá? Então, e também a questão de veículo. Proteção, quando a gente fala de proteção veicular ou proteção patrimonial, também inclui os veículos. Por quê? Porque às vezes a pessoa financia um carro e não faz um seguro. Sim. Aí fica pagando 6, 7 anos, 10, sei lá quantos anos no financiamento. Normalmente são 60 meses, né? Aí são 5 anos, né? E deixa o carro... dirige o carro que pagando uma prestação às vezes caríssima, a mercê, a gente está vivendo um momento de muita insegurança. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Fora também alguém que pode bater no seu carro. Que cobre, o seguro também cobre isso. Cobre também. Uma coisa que eu tenho observado, eu ando muito de bicicleta, tá? E quando eu ando de bicicleta, eu sou mais cuidadoso. O que é que eu observo? Cada vez mais pessoas no trânsito... No celular. E aí... Hoje também essa questão de dirigir no trânsito com o celular é uma das maiores causas de acidentes, de acidentes com mortes e também um prejuízo financeiro. Que aí o prejuízo vai abalar a sua educação financeira porque o prejuízo é grande. Às vezes você perde um carro e não tem um seguro. Então, deixo a dica aí de que proteção patrimonial através de seguros é muito importante na vida do cidadão. Que maravilha. Eu queria focar nesses poucos minutos que nos restam em 2 assuntos, e vou puxar o primeiro, que é sobre os bancos digitais e o que é que você tem a dizer sobre eles, se eles, na sua visão, são facilmente utilizáveis, se eles realmente são boas ferramentas, até mesmo de iniciar no mundo dos investimentos e algo assim. Eu tenho conta em banco digital também. Eu achei uma evolução muito grande, porque bancarizou e barateou muita coisa, principalmente para a pessoa mais simples. Hoje em dia tem inúmeros bancos, tem o Inter, tem o Nubank, tem o PicPay, tem o Original. Quer dizer assim, eu acho que a questão dos bancos digitais, ele democratizou muito essa questão da bancarização de todo mundo e também fez com que a concorrência... os produtos têm mais diversificação, até as pessoas poderem economizar, poderem começar a educação financeira através do cofrinho da Nubank. Eu já vi, eu acesso esses bancos, tem um cofrinho que você vai botando dinheiro guardando lá. Tá? Tem as ferramentas de investimento também, mas de investimento. Tem uma dúvida que me surgiu agora também. Com essa facilitação dos bancos serem mais acessíveis, também houve muita liberação de crédito e muitas vezes as pessoas acabaram se prejudicando por isso. Como que seria a forma mais ideal de evitar isso? Porque se você tem um banco que, por um lado, lhe ajuda a começar a investir, você tem o mesmo banco que lhe abre um saldo de crédito muito alto. Elielton, é só você olhar nos dados aí no Google a quantidade de brasileiros que está endividado. São milhões, milhões e milhões de brasileiros endividados. Tá? Por causa desse apelo que os bancos querem distribuir cartão de crédito. Se você tiver um nome limpo,
o banco vai lhe dar um limite, e aí a pessoa Altíssimo. acaba consumindo. Porque são pessoas, às vezes são pessoas jovens, do primeiro emprego, que vai ter esse acesso. Então, para evitar, é ter aquela consciência do consumo consciente. Eu vou consumir, e não cair nessas artimanhas das redes sociais que fazem você consumir. Tem aquela frase que diz assim, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, você às vezes quer ter uma vida de uma pessoa que ganha mais do que você. Então, você não pode. Então, assim, você tem que viver dentro do seu padrão e querer crescer também. Porque através do progresso profissional, você vai ter mais rendas e vai poder vivenciar uma liberdade financeira que você vai usufruir de muitas coisas. Agora, você tem que querer ter essa consciência. Tá? E outra coisa que eu não poderia deixar de falar é sobre as fraudes bancárias. Sim. Porque com essa questão da bancarização geral, que ficou democratizada, também aumentou também a quantidade de fraudes. Tá? Então, a gente tem que ficar muito alerta como evitar fraudes. Eu vou dar uma dica aqui primordial, que eu digo sempre. Quer evitar fraude, não atenda número desconhecido. Pronto. É uma dica, porque a fraude começa com um número desconhecido. Sabia? Sempre. Só que agora a coisa está tão tecnológica que eles já estão descobrindo. Seu e-mail. O banco que você tem conta, a agência, e estão conseguindo clonar o banco que você tem conta. O telefone. Então, quando você aparece lá Bradesco, aparece Banco do Brasil, Inter, Nubank. Então, quando você atende o telefone, aparece lá Nubank. Você vai ter a sensação de que está falando com o banco. Sim. E hoje em dia os bancos não estão mais ligando para os clientes, por conta dessa quantidade de fraudes. Se eu fosse, seria um podcast sobre fraudes, porque aí seria a manhã inteira falando sobre fraudes, os casos mais absurdos, que você nem acredita. César, nesse caso você está dando uma dica de como evitar, mas depois de acontecer, o que é que a gente poderia fazer, a quem recorrer, a quem procurar? Depois de falar diretamente com o banco, existe um mecanismo, um MED. O MED é Mecanismo Especial de Devolução, que existe nos bancos. Tá? Normalmente, pode até dar resultado, mas é porque, assim, quando a gente cai numa fraude, é tudo tão rápido. Quando você faz um Pix, quando você paga um boleto, um boleto você consegue até bloquear se você descobrir no mesmo dia que caiu numa fraude, que aí você tem como cancelar o pagamento do boleto. Mas se for um Pix, o dinheiro cai na hora do bandido. O dinheiro cai na hora na conta do bandido, que já manda para outras contas, então fica difícil rastrear. Mas existe. A primeira coisa é entrar em contato. Se você sentiu que caiu na fraude, fala imediatamente com o banco e preenche esse MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução. Maravilha. Tá? E agora a gente já vai se encaminhando para o nosso encerramento. Gente, foi rápido. Muito rápido. Vai fluindo, acontece assim rapidamente. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a instituição Casa de Vovó Dedé, um pouquinho também sobre o terceiro setor. E fico muito feliz em saber que eu estou diante de um entusiasta da arte, de um escritor, de um ser que gosta da literatura. E vai viajar daqui a pouquinho também para assistir mais um musical. Então dá para perceber a sua sensibilidade para a arte. Então eu gostaria de saber do César, agora entusiasta das artes, o que é que você tem a dizer sobre esse espaço que é a Casa de Vovó Dedé? Eu conheci a Casa de Vovó Dedé através da Leonice, da Léo, na Assembleia. Ela me convidou, falou do projeto que eu trabalho diretamente com ela. Ela me convidou para assistir a cantata em 2023, em dezembro, cantata de Natal. E eu disse, eu fui porque eu gosto de, quando eu recebo um convite, normalmente eu gosto de prestigiar o convite. Gente, eu fiquei encantado. Eu não me senti, não posso nem falar isso, mas eu me senti em outro mundo. Porque foi um evento tão grandioso que eu fiquei curioso. Depois que acabou, eu fui pesquisar o que era a Casa da Vovó Dedé, né? E descobri esse espaço incrível, tá? E de acolhimento às pessoas carentes, que desenvolve arte, desenvolve questão de... isso aqui tudo, gente, que a gente está participando, é um projeto dentro da Casa de Vovó Dedé. Aí tem música, balé, gastronomia, tem literatura também. Pode até ter um dia, quem sabe. Talvez tivemos cursos de literatura. Mas assim, tem audiovisual. Teatro também, arte. Então assim, fomentando, é uma instituição fomentando, né, a cultura e a arte, principalmente focado nas pessoas mais carentes e dando oportunidade para essas pessoas. Então assim, eu parabenizo, tá, a gestão
e que tenha muito sucesso. E eu digo para vocês, eu fui na cantata de 2023, no ano passado eu fui na cantata de 2024, que perfeito também, levei vários amigos, e eu já quero ir na de 2025, então eu vou dar uma dica para vocês, ó. Já agendem aí para no comecinho de dezembro você já começar a procurar os convites, porque os convites esgotam rapidamente. Tá? Mas eu já quero reservar da minha turma. Importante. César, eu sei que foge um pouquinho dos nossos assuntos principais que estavam em pauta, mas a Cantata da Esperança se passa no Teatro José de Alencar, e o César já teve em 2 eventos. O prazer, a alegria, eu diria assim, incrível. De participar de 2 eventos, de 2 edições da cantata. E como é bonito, né, César, poder ver um teatro que muitas vezes não é ocupado tão facilmente, lotado, com um evento gratuito, com um evento que realmente faz diferença, porque quem vai para a cantata tem uma noite diferente na sua vida. Totalmente diferenciada. E o que eu achei interessante é o seguinte, porque a cantata é a finalização de um projeto anual. Para vocês terem uma ideia, a Casa de Vovó Dedé já está trabalhando em cima da cantata de 2025. Então, assim, e é só em dezembro, meio e fim. E o fim vai ser em dezembro de 2025 no Teatro José de Alencar. Perfeitamente. E assim, é um projeto incrível, são milhares de crianças, adolescentes, né? Que são acolhidos aqui na Casa de Vovó Dedé com esses projetos ligados à cultura. 2.000 crianças. 2.000 crianças. E mais de 27 oficinas musicais, fora o balé, fora o teatro, fora o audiovisual. Então vocês imaginam isso ao longo de 30, 40 anos? Já tem quanto tempo? A Casa de Vovó? 30 anos. 32 anos. Então, a quantidade de pessoas que a Casa de Vovó Dedé já ajudou e que profissionalizou para o mercado. É incrível, eu parabenizo a gestão aí, tá? E Wagner, Barbosa, a Léo, Regina, tá? Pelo projeto, por terem dado continuidade ao projeto dos seus pais, né? Um projeto tão incrível, e estou muito feliz em poder aqui estar compartilhando. Falei coisas. Um podcast é interessante porque você vai fluindo, você fala coisas que você nem imaginaria. Nem lembrava, né? Nem lembrava, e faz toda uma releitura de muitas coisas. Tá? Então, assim, eu espero ter podido ajudar, tá? Me coloco à disposição de tirar dúvidas aí. Quem precisar de mim, a gente está às ordens, tá certo? E parabéns por esse projeto incrível. E eu espero ter ajudado nessa questão da educação financeira, na questão da proteção patrimonial, através dos seguros, né? E ter compartilhado com vocês de alguma forma. E sucesso nessa nova temporada aí do Acorda. Né? Que maravilha. Daqui para frente a gente já vai pensar em um curso, numa aula que a gente pode ter na Casa de Vovó Dedé sobre consultoria financeira, César. Bom, vocês podem contar comigo. Que maravilha. A gente agradece também, como foi falado no início do programa, você é o primeiro convidado dessa nova temporada. Muito feliz quando a gente tem um entrevistado tão bacana, que fala com a gente, não tem receio, fala da sua vida. Como você falou coisas polêmicas. Falei algumas coisas que eu estava pensando, meu Deus do céu, mas isso nada demais, não. Nada que comprometa. Nada que comprometa. A intenção aqui é só ajudar as pessoas e alertar sobre os gatilhos, sobre a questão da educação financeira. É uma imparcialidade que a profissão exige que você tenha. Até porque, assim, deixando bem claro, quando a gente faz consultoria financeira, é como se fosse um gerente. Então, existe a confidencialidade daquele trabalho. Então, assim, é sigiloso. É uma coisa sigilosa e confidencial. Maravilha. Então, César, muito obrigado por esse bate-papo. A gente vai encerrar o nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado por ter participado. E, turma, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês continuem acompanhando a nossa programação. Fiquem ligados na nossa rede social para estarem por dentro de tudo que se passa na Casa de Vovó Dedé. Acorda, nós em rede. Até a próxima edição. Um beijo.